Está começando mais um Palavra e Louvor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje: exemplos para nós. Episódio Estevão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Estevão. Eu gostaria de ler Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15. Atos capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15. Estevão perante o Sinédrio. O que seria esse Sinédrio? Aqui, esse Sinédrio seria uma assembleia de juízes. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então, aqui nesses versículos, podemos analisar que Estevão era cheio de graça e poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas de onde que vinham esses sinais, né? Grandes sinais,
essa graça e o poder do Espírito Santo. Essa graça e poder não vinha dele mesmo. E por causa disso, Estevão ele é levado até o Sinédrio, até essa Assembleia de Juízes. No versículo 9, podemos analisar aqui que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos. Esses libertos eram escravos judeus. Então, eles colocaram aqui pessoas, falsas testemunhas, para falar que Estevão estava falando contra o lugar santo e contra a lei. E também, se a gente observar em Mateus capítulo 26, do versículo 59, a gente observa aqui que também o Senhor levantaram falsas testemunhas aqui contra Cristo. Eu gostaria de ler também. A mesma acusação que Estevão recebeu, o Senhor também recebeu essas acusações. Mateus capítulo 26, versículo 59. Ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se ter apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Então a gente observa que a maldade do ser humano. Ali estava falando que Cristo, quando vem as falsas testemunhas falando que sobre o templo ali, sobre os 3 dias, o Senhor estava falando sobre ele morrer e ressuscitar ao 3º dia. E eles estavam pensando no quê? No tempo físico. E aqui também, Estevão, vem essas falsas testemunhas acusando Estevão, falando aqui de Estevão, o quê? Falando que o próprio Senhor Jesus aqui, no versículo 14, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então levantaram ali falsas testemunhas para acusar Estevão, um servo fiel, um servo temente a Deus. Mas no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 50, o Estevão vai falar o quê? Vai falar dos feitos de Deus, os feitos que Deus operou na vida de Abraão, de Moisés. E através desses feitos, falando da vida de Abraão, da vida de Moisés, na vida de José, já vai ficando os exemplos para aqueles homens também. Vai falar sobre a vida de cada homem ali, que Deus ali, né, aquela experiência que Moisés teve na sarça ardente. Moisés deixou tudo em prol do amor para Cristo. Moisés deixou o Egito, que ele tinha tudo ali, e Moisés foi ali em obediência a Deus para resgatar o povo que estava no Egito. Então, fica um exemplo para esses homens tão cruéis aqui, invejosos, porque vendo Estevão ali cheio de graça e poder, fazendo grandes sinais, mas através do Espírito Santo, eles queriam barrar ali a palavra de Deus. E quando aqui do capítulo 7, que eu não vou estar lendo, do versículo 1 ao versículo 50, Estevão ele fala ali, usado por Deus, muitas coisas que aconteceu. E no versículo ali, agora eu gostaria de ler essa passagem, capítulo 7, versículo 51, ele fala ali: Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Então fala que esses homens tinham um coração muito duro, eles não resistiam ao Espírito Santo, por mais que a palavra estava sendo pregada ali. E também Estevão fala que os próprios profetas
que anunciavam a vinda de Cristo foram mortos. E quando lemos Atos capítulo 7, versículo 54 até o versículo 60, para encerrarmos, e eu vou comentar, a morte de Estevão. Ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Então aqui a gente vê que Estevão, um homem corajoso, um homem usado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado até esse sinédrio, até a Assembleia de Juízes. Ele foi levado até ali por falsas testemunhas acusando ele. Mas ele não se calou. Então fica aqui um exemplo para cada um de nós, não se calar, falarmos do amor de Cristo, independente da circunstância. Esse homem foi preso, esse homem foi morto, como lemos aqui, do versículo 54 até o versículo 60, ele foi apedrejado, ele perdeu a sua própria vida, mas ele perdeu a vida física. Mas ele vive espiritualmente, vive com Cristo, porque ele viu ali, Jesus ali. E ele também, ele fitou os olhos nos céus. Ele não estava fitando os olhos na circunstância ali aparente, ele não estava olhando os machucados dele, mas ele estava olhando para a glória de Deus, ele estava ali, olhando para Deus. Então fica o exemplo para cada um de nós, independente da circunstância, falarmos do amor de Cristo, observarmos a lei do Senhor, observarmos a palavra de Deus, observarmos como Ele é bom, observarmos que vale a pena morrer por Ele, morrer pregando o Evangelho, ou até entregar a nossa vida, assim como Estevão entregou a sua própria vida ali. Que Deus abençoe cada um de nós. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados jovens. O que está falando é o irmão Bruno Chagas. Vamos com mais um devocional. O tema dessa semana é Exemplos para nós. Esse aqui é o episódio 2, o exemplo de Tito. Se caso você ainda não ouviu o episódio número 1, pausa aqui, ouça o áudio do irmão, depois você retorna comigo. Beleza? Vem comigo. A palavra de Deus não nos contempla muitas informações acerca de Tito, nem sobre sua genealogia, profissão, né? Não nos é dito muito sobre esse homem. Mas é evidente, né, que podemos extrair bons exemplos acerca de Tito. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e da cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo de 4 a 5. Notamos aqui o carinho demonstrado de Paulo a Tito. Tito foi uma das pessoas de confiança do apóstolo Paulo. Ele não apenas cumpriu fielmente as tarefas que lhe foram confiadas,
mas também demonstrou qualidades que o tornavam um líder. Uma das qualidades era a sua capacidade de ouvir e seguir instruções. Quando Paulo enviou para organizar a igreja em Creta, Tito seguiu à risca as instruções de Paulo. Ele nomeou líderes para a igreja e orientou-os a ensinar a verdadeira doutrina e a viver uma vida santa e exemplar. Outra qualidade de Tito era a sua habilidade em encorajar e motivar as pessoas. Ele foi um dos responsáveis por levar a mensagem de Paulo às igrejas na Macedônia e na Acaia, e foi um instrumento de Deus para fortalecer a fé dos irmãos. Em registros históricos, provavelmente Tito foi um dos presbíteros da igreja em Creta. Como eu comentei, são registros à parte do texto bíblico, no qual a gente consegue ter algumas outras informações acerca de Tito. Tito também era um homem de integridade, ele era conhecido por sua honestidade, seriedade, e se tornava respeitado e admirado pelas pessoas ao seu redor. Podemos aprender muito com o exemplo de Tito em nossa própria jornada como os cristãos. Podemos buscar a lealdade e a fidelidade a Deus e aos nossos líderes, como ele mesmo fez. Podemos liderar com serviço e humildade, como ele fez. Podemos ser sábios e prudentes nas decisões, buscando sempre a vontade de Deus. E podemos ser íntegros e honestos em todas as áreas de nossas vidas, como o próprio Tito foi. Que possamos nos inspirar no exemplo de Tito a sermos instrumentos de Deus em nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nos cercam. Se formos líderes que servem, líderes que buscam ali fazer o seu melhor, entregar realmente e manter a fidelidade e a vontade de Deus. Meus amados jovens, esse foi o devocional de hoje, breve, dado aí o conteúdo sugerido, mas que possamos extrair. Recomendo com certeza que você leia a carta que Paulo escreveu a Tito. Imagine comigo o seguinte, se você tivesse ali ciente de que serão os seus últimos dias de vida, correto? E você pudesse escrever cartas a algumas pessoas. Eu tenho certeza que você escreveria e deixaria algo bom, boas recomendações, bons conselhos. As cartas de Timóteo e Tito são exatamente isso. São os últimos conselhos que Paulo dá em vida, tanto a Tito quanto a Timóteo. Ou seja, tem muito conteúdo bom ali, tem muito ensino prático, tem muitas informações que são muito relevantes para nós na atualidade. Portanto, separe um tempo essa semana para refletir na carta de Tito, beleza? Qualquer dúvida, conte comigo. Vou ter um prazer aí em estar te explicando mais acerca de Tito, acerca da sua carta, enfim, a dúvida que estiver em sua mente, beleza? Fui! Bom dia, boa tarde e boa noite. Essa semana o tema é exemplo para nós. E o episódio de agora é Priscila e Áquila. Acredito que você conheça esses exemplos. Se não conhece, vai conhecer a partir de agora. E acredito que se conhece, talvez não lembre, vai mudar a sua vida. E se você também não conhece, vai mudar a sua vida. Muitas vezes nós vemos exemplos de grandes homens que pregavam o evangelho mais à frente, falando para grandes multidões e assim para grandes povos. Esse exemplo mostra pra gente a importância das pessoas que ficam um pouco mais atrás desses que estão na linha de frente, como o apóstolo Paulo, Pedro e Estevão, o Felipe também.
pessoas que estão atrás dando suporte, pessoas como Barnabé. Eu quero falar desse casal que, mesmo que pareça que tem tão pouca história, há tanta coisa registrada sobre eles. Quando vamos em Atos, capítulo 18, a palavra diz, versículo 1: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Nós não sabemos muito sobre a vida deles em Roma, só fala que eles estavam lá, judeus. Não fala em qual momento eles conheceram sobre Jesus, se vai ser nesse momento com Paulo, se foi antes, mas pode ter sido antes também, não há problema nenhum. E o fato é que eles estavam no lugar onde eles moravam, tinham sua vida e tiveram, por intermédio de Cláudio, que ser retirados por esse decreto que Cláudio tinha feito, se retirassem por serem judeus. E as coisas que estavam acontecendo, quando você pega a história, você vê que por causa da briga que estava tendo grande entre judeus, cristãos, Cláudio achou melhor fazer esse decreto para a retirada deles, no caso. Lembrando que para o Império Romano não havia diferença, eram judeus. Era só mais uma linha do judaísmo e cristianismo naquele momento. E fato é que eles se veem em um outro lugar agora. Eu não sei o que passou pela cabeça deles, quais talvez seriam os pesos, as tristezas, mas agora deveriam ganhar o seu pão, né, em outro lugar. E é interessante como Deus trabalha. Eles vão parar logo ao lado de Paulo, que nós conhecemos muito bem, sabemos da capacidade do apóstolo Paulo, de quão amoroso ele era para com Deus e com os irmãos, e Deus colocou eles exatamente na vida do apóstolo Paulo. Não sei qual era o sentimento deles naquele momento, mas se eles estavam tristes, Deus estava trabalhando e queria que eles estivessem ali naquele momento. E vocês vão reparar o quão chave esse casal era para a pregação da palavra. Paulo estava chegando no finalzinho do que nós conhecemos como segunda viagem missionária, e olha que fala o versículo 18 agora. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Paulo quis levar eles. Até aqui nós já começamos a perceber que eles estavam apegados a um reino de Deus, ao caminho em que nós conhecemos como cristianismo. E olha que interessante, nós vemos o apóstolo Paulo querendo que eles estivessem por perto. E não é por menos. Priscila e Áquila eram pessoas muito boas e que queriam fazer a vontade do Senhor. No mesmo capítulo, agora no versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Então, olha só que legal. Nós vemos que eles agora também estão fazendo o trabalho de evangelismo. Mesmo que Apolo já conhecia alguma coisa, eles viram que faltava algo e perceberam que era importante que eles agissem ali e ajudassem esse homem. E quem conhece a história de Apolo sabe o quão ousadamente ele vai continuar pregando o reino e o quão ele deveria ser grato a Priscila e Áquila. Pessoas que estavam aprendendo cada vez mais junto com o apóstolo Paulo e colocando em prática o trabalhar no Senhor. Eles não olharam como os coríntios
para aquele negócio que não, só Paulo pode pregar, só Paulo. Não, que legal, tem mais um. Tem Paulo, tem Apolo, tem outros. Puxa, vamos ajudar esse homem. E ajudaram Apolo. Muitas vezes o reino de Deus precisa de pessoas como essas, que mesmo que não estão ali na linha de frente, elas estão dando suporte para as pessoas que estão na linha de frente. E quão importantes são essas pessoas. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 16, no finalzinho aqui da carta, ele diz, no versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Podemos parar por aqui. Eles arriscaram a vida deles pelo Evangelho, para ajudarem o apóstolo Paulo. Mesmo que eles não estivessem na linha de frente, eles não eram ciumentos ou invejosos. Era importante dar suporte para o apóstolo Paulo, para o reino de Deus, para Apolo e para outros. E é o que eles faziam, arriscando a própria vida, a própria cabeça, como diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 4. E quão grato deveria ser as igrejas dos gentios. Depois, quando a gente lê as cartas aos Coríntios e assim outras, nós vemos que tinham muitos gentios convertidos e a importância desses irmãos nessa pregação, mesmo sendo judeus. Diferente dos judeus daquela época que eram ainda preconceituosos e queriam obrigar a servir ainda a lei aos gentios, haviam judeus como eles, Priscila e Áquila, que não pregavam isso, pregavam o que o Senhor pediu, que os gentios poderiam viver somente como cristãos, não precisavam voltar ao judaísmo com práticas judaicas. O que faz muita diferença para outras pessoas aparecerem. E a gente também vê que a igreja se reunia na casa deles. Vocês devem conhecer, como eu conheço, tem pessoas que abrem suas casas em alguns momentos, né, da vida, para que a igreja se reúna, por não ter um espaço ainda no começo, ou em algum momento, por algum motivo. E quão maravilhoso é isso. Quão corajoso deve ser o homem, a mulher ou o casal para fazer isso. Porque é uma carga bem grande. Paulo ainda vai citar mais 2 vezes esses irmãos. Em 1 Coríntios 16, 19, as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. E também na segunda epístola para Timóteo, no capítulo 4, versículo 19. Saúda Prisca e Áquila. Eles são citados mais 2 vezes, irmãos muito queridos pelo apóstolo Paulo e por muitos e muitos irmãos daquele tempo. Mesmo não sendo pregadores de frente, de batalha, como podemos dizer, eles eram do suporte. Dos que estavam ali dando suporte para a pregação da palavra serem feitas com sua casa, com o seu tempo, com a sua sabedoria, para guiar outros. E é muito legal a gente poder ver isso. Da mesma forma que o apóstolo Paulo era muito agradecido às igrejas, também dos gentios, que nós também possamos ser hoje. Muito gratos a esses irmãos que nos dão esse exemplo e a Deus por esse exemplo. Que a gente possa querer seguir exemplos como esse e usar os nossos dons para o bem e para o reino de Deus. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz
ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Senhor, incomparável és. Se precisássemos vender tudo para ajudar um irmão, venderíamos? Se precisasse, um dia, estender a mão a talvez um perseguidor assassino, nós estenderíamos? Vamos falar hoje sobre Barnabé. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Bruno. Continuando o tema sobre os exemplos para nós, vamos falar hoje sobre Barnabé, um dos primeiros cristãos. Barnabé, nesse momento aqui que estou citando, é um dos primeiros cristãos, está na Bíblia ali em Atos. É um dos primeiros convertidos ao cristianismo. Então, é um dos, digamos, um dos primeiros da Igreja de Cristo, né? Tem os apóstolos e ele, como um dos primeiros convertidos, é uma das pessoas que estavam no primórdio. Barnabé, nesse momento, eu não vou ficar citando as escrituras, mas para aqueles que quiserem acompanhar, ele é mencionado ali em Atos dos Apóstolos a primeira vez e fala bastante sobre ele também. Nesse momento, a gente vê que Barnabé, ele não só vendeu as suas propriedades para quem era com ele ali junto dele, quem precisava dessas coisas, ele foi lá e vendeu. A gente pode ver isso lá em Atos, capítulo 4, 36 e 37. Ele se chamava José antes, né? Eu ia falar isso, acabei esquecendo. Mas ele se chamava José, e aí os apóstolos mudaram o nome dele para Barnabé, que significa coragem. Então, ele já aparece ali, mostrando os feitos dele, né? Os atos dele, que era pegar ali suas coisas, e ele dava para vender. Ele deu para vender, para distribuir as coisas para os irmãos, pois naquele momento necessitava daquele dinheiro. Isso é uma lição para nós. Será que, se necessário, a gente conseguiria vender algum bem, alguma propriedade que nós temos a mais, né? Alguma coisa que realmente a gente vai abrir mão para ajudar o irmão? Isso é uma coisa que realmente a gente tem que manter na nossa mente. Pois o irmão de sangue, que a gente ama muito, muito provavelmente a gente faria alguma coisa dessa. Mas, e o irmão em Cristo, o qual deve ser chegado mais do que o irmão em sangue. Nós conseguiríamos vender as coisas para dar para eles, para dar o resultado a eles, para ajudar a eles, os que necessitam muito? Também a gente vai ver agora em Atos 9, versículos 26 e 27, sobre a questão de Barnabé, foi quem trouxe Saulo até os apóstolos ali, no caso Paulo até os apóstolos. Nesse momento, Paulo, que já tinha o seu histórico, já era conhecido por perseguir os judeus, todos ali estavam com medo dele, de Paulo. E Barnabé foi quem estendeu a mão para que ele assim tivesse a oportunidade de se provar, pois com razão, claro, os judeus não confiavam que Paulo realmente poderia ter se convertido.
mas pelo poder de Deus ele se converteu. E Barnabé foi quem o trouxe até os apóstolos. Nesse momento, eu queria focar só nesses dois pontos de Barnabé, que é a questão de você servir os irmãos e você estender as suas mãos de perdão sobre eles também. Tem vários outros exemplos que a gente pode retirar de Barnabé, mas eu queria focar mais nesses dois. Espero que tenha ficado claro, que eu tenha passado a mensagem de maneira clara. Se, caso não, podem me chamar no privado, tentarei esclarecer o melhor possível para todos. Nesse momento, vamos finalizar com uma oração. Pai Santo e Bendito, oramos a Deus, Senhor, Ti, Todo-Poderoso. Que o Senhor possa estar nos abençoando sempre, hoje, sempre, amanhã e sempre para sempre. Senhor, juntos nós oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos estar dando as oportunidades de sermos como mais Barnabé foi nesses casos, Senhor, de poder ajudar os irmãos quando eles necessitam, de estender, Senhor, o perdão aos outros, o Teu perdão aos outros. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando nesse momento. Oramos a Ti juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o devocional, espero que tenham gostado. Não esqueçam também que Jesus é meu mano e pode ser o seu também. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você que nos ouve. E aquela recomendação costumeira de que se você não ouviu os áudios anteriores, por favor, dê uma pausinha aqui, volta lá, ouça com atenção e certamente isso vai te estreitar em relacionamento com o Senhor, conhecer cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida e com certeza abrir a oportunidade de você cada vez mais acumular tesouros para você no céu. Porque é isso que a palavra faz e quanto mais você conhece e mais aplica na sua vida, com toda certeza, maior vai ser a gratificação de Deus quando você chegar diante dele e ouvir do Senhor: filho bom, servo leal, seja muito bem-vindo àquilo que eu programei para você. Dito isso, vamos ao devocional de hoje. O tema dessa semana é Exemplo para Nós. E o personagem que vamos falar hoje é Apolo. Contrariando o que normalmente a gente costuma fazer, vamos observar primeiro o que diz as Escrituras a respeito de Apolo. São poucas passagens na Bíblia que vão mencionar a respeito dele e sempre de uma maneira muito rica, dizendo sobre as coisas que ele fazia. Eu separei aqui para nós meditarmos hoje, que fica lá em Atos 18, versículos 24 e 25, que dizem o seguinte: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ponto. Dito isso, nesses dois versículos a gente vê que o conhecimento de Apolo era muito limitado até certo ponto, pois ele ainda não conhecia o batismo para receber o Espírito Santo, para remissão de pecados e reconhecendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus e, no entanto, ele pregava sobre Jesus Cristo corretamente, ainda que ele não tivesse todo o conhecimento. Já começo te deixando com uma pulguinha atrás da orelha. Se Apolo, mesmo sem ter o conhecimento completo do plano da salvação de Jesus Cristo, pregava o Evangelho, imagina você que tem tudo isso já pronto dentro do seu coração, dentro da sua mente e com exatidão, não só no batismo de João, e sim no batismo de Deus Pai Todo-Poderoso através de Jesus Cristo, selando você com o Espírito Santo. Pois bem, Apolo era um homem culto, ou seja, vamos passar por partes. Quem foi Apolo, de onde ele veio, como ele surgiu? Apolo era um homem que foi instruído em Alexandria. Alexandria nada mais é do que a cidade de maior nível de conhecimento de praticamente todas as eras que essa terra já viveu. Alexandria era a cidade capital do império do imperador Alexandre o Grande e
nesta cidade se encontrava praticamente todas as informações de todos os lugares do mundo. Qual era o intuito dessa cidade, né? Essa cidade era um marco, era um ponto de referência de um sucesso de um império arrasador, que dominou praticamente todo o mundo, a ponto de o imperador Alexandre chegar no ponto mais alto das suas terras e olhar em volta, e o coração de Alexandre se entristeceu porque tudo que ele via pertencia a ele. Uma referência, até para você ter uma noção, aquela cena do Rei Leão que o Mufasa olha, né, e diz para o Simba: tudo que você vê é seu, exceto aquela parte escura onde você nunca deve ir. No reino de Alexandre não tinha isso. Tudo que ele via, inclusive as partes escuras e sombrias, faziam parte dos seus domínios. Alexandre conquistava tudo por onde passava. Com isso, ele montou uma biblioteca gigantesca, inclusive alguns achados até hoje, né? Uma pessoa, quando faz um historiador, quando ele encontra alguma coisa que é de grande valor, ele diz: isso é digno da biblioteca de Alexandria. Em todos os lugares que Alexandre passava, ele matava as pessoas que estavam no poder, instaurava uma cobrança de impostos sobre o povo, mas não atacava o povo, e aquele povo passava a ser grego. Ele ensinava o idioma do grego para aquelas pessoas, e o que ele achava de interessante, como medicina, livros, ensinamentos, tudo que ele achava, mesmo que fosse místico, e ainda que ele não gostasse daquilo, se de alguma forma trouxesse algum valor de conhecimento, esses materiais eram todos levados para essa biblioteca. Pois bem, dito isso, Apolo foi um dos homens instruídos, como judeu, inclusive, nesta cidade. Então imagine, se ele era um dos homens instruídos daquela época, né? Imagina o quanto de informação esse homem tinha. Inclusive, em algumas passagens que o nome dele aparece, você pode ter certeza que vai estar em destaque o quanto ele era eloquente, ou seja, ele falava muito bem, tinha um bom vocabulário, tinha uma boa postura e uma boa oratória, como era o padrão dos gregos pensadores. Os gregos cultos tinham esse hábito, tinha essa facilidade, porque os gregos já trabalhavam em várias áreas do conhecimento, do entendimento, da filosofia, da medicina. Eles realmente buscavam muito esse tipo de conhecimento. Portanto, Apolo era muito sábio nesse sentido. Em 1 Coríntios 3, 4 a 6 também deixa claro, né, é mencionado a respeito de Apolo, que Paulo fica um pouco preocupado porque algumas pessoas deixavam: nossa, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Em alguns momentos tem uma passagem bíblica que dá uma abertura para um pensamento que as pessoas chegavam a comparar Paulo com Apolo e preferiam ser de Apolo porque Apolo era mais eloquente, e exigiam de Paulo que Paulo falasse como Apolo, porque Paulo era um apóstolo. Alguns outros historiadores também afirmam que Apolo tem o nome de Apolônio e que Apolo seria só o apelido. E assim, Apolônio nada mais é do que adorador do deus Apolo. E assim vai. E tem uma série de informações não bíblicas a respeito. Porém, a respeito desse homem, são pouquíssimos versículos que vão falar dele. Mas os versículos que se fala dele é sempre disso, de que ele era um servo leal de Jesus Cristo e já pregava Jesus Cristo antes mesmo de conhecer por completo o plano de salvação, o Espírito Santo e todas as nuances e benevolências que vêm juntamente com o Evangelho. Apolo foi encontrado por Áquila e Priscila, que instruíram Apolo, passaram mais informações para ele a respeito de tudo aquilo que ele pregava. Inclusive, ele faz uma parte da viagem e começa a se desenvolver como cristão e continua pregando cada vez mais fervorosamente nas sinagogas. Apolo também tem um contato com Paulo, tem um breve momento ali com Paulo, onde eles também trocam muitas informações acerca do Evangelho, acerca do plano de salvação de Deus, e cada vez mais Apolo vai se aprofundando e estruturando a sua pregação e vai de cidade em cidade, em sinagoga. Inclusive, quando Paulo deixa a cidade de Éfeso, Apolo é das pessoas que acabam assumindo aquele trabalho de evangelismo ali naquela região, e cada vez mais ele vai se aprofundando e se estreitando no relacionamento. Apolo era um homem digno,
íntegro, que buscava conhecimento, que foi corrigido e aceitou a correção que recebeu, ele aceitava as orientações, ele obedecia a Cristo como primazia de sua vida. Portanto, ainda que você aprofunde cada vez mais o conhecimento a respeito de Apolo, Apolo foi um homem simples até certo ponto, com pouca fala dele dentro dos valores cristãos e até mesmo do evangelho que a gente tem hoje, mas os feitos de Apolo foram dignos dele ser mencionado e que possamos estudar e compreender cada vez mais, não Apolo, mas a Cristo, aquele a quem o próprio Apolo servia. Portanto, Apolo, qual a diferença dele para qualquer outro cristão? Ele não era muito diferente. O grande X da questão é que ele sendo grego, ele tendo posses, ele sendo uma pessoa eloquente, ele poderia interagir em qualquer área que ele seria muito bem visto. Os gregos eram muito bem vistos em todas as esferas do mundo. Mas Apolo abdicou de praticamente tudo isso para viver viagens missionárias, para interagir com um homem simples de Cristo e não era um apóstolo de Cristo. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que ele era um daqueles 70 judeus que saíram pregando sobre Cristo após um determinado acontecimento, que também é relatado em Atos, mas não existem comprovações diretas. O que a gente sabe sobre Apolo é que o seguinte: ele era obediente, temente ao Senhor e buscava obedecer fervorosamente aquilo que o Evangelho realmente nos traz até hoje, a liberdade através de Jesus Cristo. Portanto, Apolo é um bom exemplo de que muitas das vezes, ainda que você não tenha todo o conhecimento necessário, mas você conhece o suficiente para falar da salvação, então fale de Jesus. Se você recebe uma repreensão dos seus irmãos, como ele recebeu uma orientação, repreensão e direcionamento de Priscila e Áquila, você faz bem, faça como Apolo. E continue pregando. Aquilo que você recebeu, muitas das vezes não vai ser uma palavra eloquente, uma palavra bonita, um ponto de atenção todo pomposo que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a sua atitude, pois mesmo ele, que foi criado numa das cidades de maior conhecimento da história da humanidade, se colocava sentado para aprender sobre aquilo que Jesus queria nos dar. Mas também traz para você um outro ponto de pensamento. Ainda que você, em outros momentos, identifique que um irmão como Apolo, que você olha, ele fala bem, ele se veste bem, ele faz tudo bem. E muitas das vezes você olha para esse lado e esquece de olhar para o lado espiritual. E aí você acaba desvalorizando pessoas que não se vestem tão bem, que não falam tão bem, como aconteceu com Paulo. Portanto, a melhor receita é: viva o Evangelho em sua vida e olhe as pessoas com o olhar que Jesus Cristo olharia. Portanto, se você fizer isso, pode ter certeza que você colocará um belo sorriso no rosto de Deus. E lembre-se sempre que Jesus é meu mano e também pode ser o seu. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema é exemplos para nós. Esse episódio é sobre Filipe, um homem simples, pelo que a palavra fala também, como os outros, os apóstolos, e que, mesmo não sendo, melhor dizendo, né, um apóstolo, colocou sua vida também para pregar o evangelho. Atos, capítulo 6, Lucas conta que Filipe era um homem de boa reputação e cheio do espírito de sabedoria. Ele foi escolhido junto com aqueles homens para ser diácono, e nós conhecemos aqueles que estudam. A palavra vem que para ser diácono, presbítero, essas coisas deveria ter um bom exemplo, né? Boa reputação. Isso é muito importante. Deus sempre vê a vida da pessoa e não a arte que ela faz, ou no sentido como ela fala bem, como ela tem muito dinheiro. Não. O Senhor sempre olha para a obediência da pessoa, de como ela age para com ele, do amor da pessoa para com ele. Não é diferente com Filipe e homens como Estevão. E Filipe é citado aqui no capítulo 6 como um desses homens no versículo 5. Tá? Homem cheio de fé e do Espírito Santo.
Normalmente, quando nós olhamos, por exemplo, de Filipe, nós lembramos de Filipe e o eunuco, normalmente, e algumas vezes a gente pode não ver as características que ele tinha, né? Coisas importantíssimas que levam Filipe àquele cenário escolhido por Deus. Nós já vimos que ele era um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quando nós olhamos aqui, então, antes de ir para Filipe e o eunuco, vamos pensar no capítulo 7. Nós vimos que Estevão, e até o irmão já trouxe sobre Estevão, que infelizmente, né, ele foi apedrejado daquela forma, não merecia aquilo. E aí a palavra fala que até Saulo consentia na morte dele. Vemos a maldade daqueles homens e a maioria das pessoas ficaram com medo e foram se espalhando, ficando somente os apóstolos em Jerusalém. E aí que o Senhor trabalha, isso é maravilhoso. O Senhor usa Filipe e outros homens que se espalharam pelo mundo para pregar o seu evangelho mais fortemente ainda. Filipe se espalha, a gente não vê aqui exatamente falando que ele sentiu medo, mas que sim, foi melhor ele ter saído de Jerusalém. Talvez até fosse algo que os apóstolos conversaram com eles, ou é difícil, talvez às vezes, pra gente entender o que aconteceu nisso tudo, porque não tem aqui, né, falando. Mas pelo que a gente vê no capítulo 8, não parece que Filipe tinha medo, não, do que estava acontecendo, porque nós vemos que ele sai pregando o evangelho. Ele vai chegando, é bem legal a gente ver no versículo 4 e 5 a diferença. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, Filipe, ali a gente vê no começo que é os apóstolos que estão fazendo, e aí vai se espalhando isso, que é bem legal. Agora, outros homens que estavam se entregando ao Senhor, ou que já tinham algum tempo, mesmo não sendo apóstolos, já estavam conhecendo sobre Jesus, agora também estão pregando, né, o Evangelho, e a gente vê aqui Filipe fazendo isso. E olha como ele estava fazendo realmente muito bem ali para o Senhor. O versículo 6 diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, da mesma forma que o Senhor Jesus arrastava aquelas multidões, os apóstolos também, Filipe, né? Aqui nós podemos ver o diácono, né, que estava ali para cuidar das viúvas, tendo que sair ali da sua função, achou outra função para ele fazer e ele estava pregando para as pessoas, sem medo, ali se colocando para fazer o trabalho. O capítulo 8 aqui, Lucas conta bastante sobre ele, a gente vê ele ali com Simão Mágico, né? Como as pessoas olhavam a pregação do reino e iam se juntando, e Simão o Mágico é uma dessas pessoas que está aqui na história. E quando nós chegamos no versículo 26, nós vemos... eu gosto de lembrar muito do Antigo Testamento, quando o Senhor falava para aqueles pregadores, né, profetas, aqueles homens como Moisés, né, que estavam à frente do trabalho, para ir, vai e faz o trabalho. Olha o versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Aí vem aquela diferença, talvez, que a gente se acostumou, infelizmente, a ver no Antigo Testamento. Infelizmente, Moisés, no primeiro momento, ficou: Senhor, eu sou muito tímido. Jeremias, eu sou muito jovem. Filipe se levantou e foi. Então é muito legal a gente ver que não são todos que têm medo. Outros discípulos olhavam e deixam esse exemplo para nós, que nós não precisamos ter medo. Se nós já estivermos nos preparando, estivermos entendendo que precisamos orar mais para ter confiança, entendendo que nós devemos estar mais juntos com os irmãos que podem nos ensinar, nós vamos sim, quando tiver oportunidade, se levantar e ir fazer o que Deus pede. E Filipe é um bom exemplo para a gente sobre isso. Nós vemos como um homem, claro, ele já vinha fazendo bem antes de tudo isso que aconteceu, por isso que o Senhor confiou nele como instrumento. Mas ele não era um dos apóstolos ali, né? E ele está sendo muito corajoso de se colocar a fazer o trabalho, não deixar de fazer o que ele deve fazer. E aí a gente conhece a história dele com o eunuco, aqui que a gente já começou no versículo 26. Exorto que você leia do versículo 27 até o 40 e
vai meditando em Filipe. Nós já estamos acostumados a ver o eunuco, né? Querendo conhecer melhor o Senhor. Mas olha para Filipe, a paciência dele, ele indo junto ali, né? É bem legal, ele indo junto com o eunuco, praticamente se colocando, olha, eu posso te ajudar, hein? Eu posso te explicar o que tá aí, isso é muito bom. E Lucas, quando escreveu Atos aqui e sobre Filipe, claro que tinham outros homens que também eram como Filipe, estavam fazendo trabalho por aí, e Lucas escreve sobre Filipe porque ele teve o privilégio de conhecê-lo. Se a gente for lá em Atos, capítulo 21, versículo 7. Repare, ali está no plural, quanto a nós, ele está se colocando na história aqui, Lucas. Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Lucas teve o privilégio de passar um tempo com Filipe, ele estava com Paulo também, outros homens, e é bem provável que foi aqui que ele conheceu a história de Filipe. Outras pessoas deveriam ter falado também sobre isso, quando ele chegou ali em Cesareia. E outra coisa que a gente vê é que Filipe era pai de 4 filhas no mínimo, aqui, e dá pra gente entender também um pouquinho do porquê, né, ser diácono lá no começo, que é um dos requisitos, né, e então, ser casado no caso, e os filhos, e também a gente consegue ver aqui o quanto o Senhor abençoou a vida desse homem, né, muitas pessoas morreram por pregar o evangelho, e ele viveu a conhecer o apóstolo Paulo e ainda poder passar para Lucas a sua história, ou alguém passou para Lucas a sua história ali, né, num daqueles momentos, e o Senhor quis que ficasse escrito para a gente, em Atos, o exemplo desse homem, que em meio da perseguição preferiu pregar o evangelho e não se esconder. Que seja um bom exemplo para nós, né, que a gente não desista também, no meio das dificuldades que nós temos, e até baixíssimas dificuldades que nós temos, para falar a verdade. Senhor, que a luz da tua face reflita em nós. Senhor, que a luz da tua face reflita em nós, para que eu possa crer, para que eu tenha luz, que eu possa ver a ti, Jesus, que a luz reflita em nós.
nós, Senhor, que a paz vinda de ti reflita em nós, para que eu possa crer, para que eu tenha luz, que eu possa ver a ti, Jesus, que a luz reflita em nós, que o amor reflita em nós, que a paz reflita em nós, que a luz reflita em nós. Está ficando por aqui o Palavra e Louvor.